O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Parva. Capítulo 76. Sukra, Kasha, Devayani. Comido e devolvido à vida. Janamejaya disse: ó tu de fartura de ascetismo, me conta como o nosso antepassado Yayati, que é o 10º Prajapati, obteve como esposa a filha inalcançável de Sukra. Eu desejo ouvir a respeito disso em detalhes. Fala-me também, um depois do outro, sobre aqueles monarcas que individualmente foram fundadores de dinastias. Vaisampayana disse: o monarca Yayati era em esplendor como o próprio Indra. Eu te direi, em resposta à tua pergunta, ó Janamejaya, como Sukra e Vrishaparvan concederam a ele, com os ritos devidos, suas filhas, e como ocorreu sua união com Devayani em especial. Entre os celestiais e os asuras aconteciam, antigamente, frequentes combates pela soberania dos 3 mundos com tudo o que havia neles. Os deuses, então, por desejo de vitória, instalaram o filho de Angiras, Vrihaspati, como seu sacerdote para conduzir seus sacrifícios, enquanto seus adversários instalaram o erudito Zanas como sacerdote para o mesmo propósito. E entre aqueles 2 Brahmanes sempre havia uma vaidosa rivalidade. Aqueles Danavas que se reuniam para lutar e que eram mortos pelos deuses eram todos revividos pelo vidente Sukra pelo poder do seu conhecimento. E então, vivendo novamente, eles lutavam com os deuses. Os Asuras também matavam no campo de batalha muitos dos celestiais. Mas Vrihaspati de mente aberta não podia reanimá-los, porque ele não conhecia a ciência chamada Sanjivani, revivificação, que Kavya dotado de grande energia conhecia tão bem. E os deuses estavam, portanto, em grande angústia. E os deuses, em grande ansiedade de coração e temendo o erudito Zanas, então foram até Kasha, o filho mais velho de Vrihaspati, e falaram a ele, dizendo: nós te rendemos homenagem, sê gentil para conosco e faze-nos um favor, que nós consideramos muito grande. Aquele conhecimento que reside em Sukra, aquele Brahmane de destreza incomensurável, torna teu tão logo poderes. Tu podes encontrar o Brahmane na corte de Vrishaparvan. Ele sempre protege os Danavas, mas nunca nós, adversários deles. Tu és jovem e, portanto, capaz de adorá-lo com reverência. Tu podes também reverenciar Devayani, a filha favorita daquele Brahmane de grande alma. De fato, só tu és capaz de aplacar a ambos por meio de culto. Não há mais ninguém que possa fazer isso. Por satisfazer Devayani com tua conduta, generosidade, doçura e comportamento em geral, tu poderás certamente obter aquele conhecimento. O filho de Vrihaspati, assim solicitado pelos deuses, disse que assim seja, e foi para onde Vrishaparvan estava. Kasha, assim enviado pelos deuses, logo foi à capital do chefe dos Asuras, e lá viu Sukra. E vendo ele falou: aceita-me como teu discípulo. Eu sou o neto do Rishi Angiras e o filho de Vrihaspati. Por nome eu sou conhecido como Kasha. Se tu te tornares meu preceptor, eu praticarei o modo de vida Brahmacharya por 1000 anos. Comanda-me, então, ó Brahmane. Sukra, ouvindo isso, disse: tu és bem-vindo, ó Kasha. Eu aceito as tuas palavras. Eu te tratarei com respeito, por assim fazer, é Vrihaspati quem será respeitado. Vaisampayana continuou: Kasha, comandado por Kavya ou o próprio Zanas, chamado também de Sukra, então disse: assim seja, e fez o voto do qual tinha falado. E, ó Bharata, aceitando o voto do qual ele tinha falado, no tempo apropriado, Kasha começou a cativar atenciosamente seu preceptor e sua filha, Devayani. De fato, ele começou a cativar a ambos. E como ele era jovem, por meio de canto e dança e tocando diferentes tipos de instrumentos, ele logo satisfez Devayani, que estava em sua juventude. E, ó Bharata, com todo o seu coração ligado nisso, ele logo satisfez a moça Devayani, que era então uma senhorita, com presentes de flores e frutas e serviços feitos de boa vontade. E Devayani também com suas canções e doçura de boas maneiras habituais, enquanto eles estavam a sós, auxiliava aquele jovem que cumpria seus votos.
E quando 500 anos haviam passado do voto de Kasha, os Danavas foram saber qual era sua intenção. E não tendo escrúpulos em matar um Brahmane, eles ficaram muito enfurecidos com ele. E um dia eles viram Kasha em uma parte solitária das florestas empenhado em cuidar das vacas, de seu preceptor. Eles então mataram Kasha por seu ódio por Vrihaspati e também por seu desejo de impedir que o conhecimento de reanimar os mortos fosse transmitido a ele. E, tendo-o matado, eles cortaram seu corpo em pedaços e os deram para serem devorados por chacais e lobos. E, quando veio o crepúsculo, as vacas retornaram ao curral sem aquele que cuidava delas. E Devayani, vendo as vacas retornarem da floresta sem Kasha, falou, ó Bharata, ao seu pai desta forma: o teu fogo da noite foi aceso. O sol também se põe, ó pai. As vacas retornaram sem aquele que cuidava delas. Kasha, de fato, não está à vista. Oh, é evidente que Kasha está perdido, ou está morto. Realmente eu digo, ó pai, que sem ele eu não viverei. Sukra, ouvindo isso, disse: eu o reviverei ao dizer que ele venha. Então, recorrendo à ciência de reanimar os mortos, Sukra convocou Kasha. E convocado por seu preceptor, Kasha apareceu diante dele em alegria de coração, rasgando, em virtude da ciência de seu preceptor, os corpos dos lobos, que o tinha devorado. E questionado acerca da causa de sua demora, ele assim falou à filha de Bhargava. De fato, perguntado pela filha daquele Brahman, ele disse a ela: eu fui morto. Ó tu de conduta pura, carregado com combustível sacrificial, erva acusa, e troncos de madeira, eu estava vindo em direção à nossa residência. Eu me sentei sob uma árvore banha. As vacas também, tendo sido reunidas, ficaram sob a sombra daquela mesma árvore banha. Os asuras, me vendo, perguntaram: quem tu és? E eles me ouviram responder: eu sou o filho de Vrihaspati. Logo que eu disse isso, os Danavas me mataram, e cortando o meu corpo em pedaços, deram os meus restos para chacais e lobos. E eles então foram para casa com corações alegres. Ó amável, convocado por Bhargava de grande alma, eu afinal chego diante de ti totalmente revivido. Em outra ocasião, a pedido de Devayani, o Brahmane Kasha entrou nas florestas. E enquanto ele estava perambulando para coletar flores, os Danavas o viram. Eles outra vez o mataram, o trituraram e assim o transformando em uma pasta o misturaram com a água do oceano. Achando que ele estava demorando muito para voltar, a moça novamente descreveu o caso para seu pai. E convocado outra vez pelo Brahmane com a ajuda de sua ciência, Kasha apareceu perante seu preceptor, e a filha dele contou tudo a eles como tinha acontecido. Então, matando pela terceira vez e reduzindo a cinzas os asuras, deram aquelas cinzas ao próprio preceptor, misturando-as com seu vinho. E Devayani outra vez falou ao seu pai, dizendo: ó pai, Kasha foi enviado para colher flores. Mas ele não está à vista. É óbvio que ele está perdido ou morto. Eu digo a ti que realmente eu não viverei sem ele. Sukra disse: ó filha, o filho de Vrihaspati foi para a região dos mortos. Embora reanimado pela minha ciência, ele é morto frequentemente. O que, de fato, eu posso fazer? Ó Devayani, não sofras, não chores. Alguém como tu não deve chorar por alguém que é mortal. Tu és de fato, ó filha, por causa da minha habilidade, adorada 3 vezes ao dia durante as horas ordenadas para a oração por Brahmanes, os deuses com Indra, os vasos, os asvins, os asuras, realmente, por todo o universo. É impossível mantê-lo vivo, reanimando-o, se ele é morto frequentemente. Para tudo isso Devayani respondeu: porque, ó pai, eu não devo chorar por aquele cujo avô é o próprio ancião Angiras, cujo pai é Vrihaspati, que é um oceanos de mérito ascético, que é um neto de um rishi e o filho também de um rishi. Ele mesmo também era um brahmachari e um asceta, sempre atento e hábil em tudo. Eu morrerei de fome e seguirei o caminho pelo qual Kasha foi. O belo Kasha é, ó pai, muito estimado por mim.
Vaisampayana continuou, o grande Rishi Kavya, então, afligido pelo que Devayani disse, exclamou com raiva, certamente os Asuras procuram me ferir por matarem o discípulo que está comigo. Aqueles seguidores de Rudra desejam me privar do meu caráter como Brahmane por me fazerem participar de seu crime. Realmente, esse crime tem um fim terrível. O crime de matar um Brahmane queimaria até o próprio Indra. Tendo dito isso, o Brahmane Sukra, suplicado por Devayani, começou a convocar Kasha, que tinha entrado nas mandíbulas da morte. Mas Kasha, convocado com a ajuda da ciência, e temendo a consequência para seu preceptor, respondeu fracamente de dentro do estômago dele, dizendo: "Ser benevolente para comigo, ó Senhor. Eu sou o Kasha que te adora. Comporta-te para comigo como se eu fosse o teu próprio filho afetuosamente amado." Vaisampayana continuou. Sukra então disse: "Por qual caminho, ó Brahmane, tu entraste no meu estômago, onde estás agora?" "Deixando os Asuras, neste momento eu irei para o lado dos deuses." Kasha respondeu: "Pela tua graça a minha memória não me falha. De fato, eu me lembro de como tudo aconteceu. As minhas virtudes ascéticas não foram destruídas. E, portanto, por isso que eu posso suportar essa dor quase insuportável. Ó Kavya, posto pelos Asuras e queimado e reduzido a pó, eu fui dado a ti com teu vinho. Quando tu estás presente, ó Brahmane, a arte dos Asuras nunca pode conquistar o conhecimento do Brahmana." Ouvindo isso, Sukra disse: "Ó filha, que bem eu posso fazer para ti? É com a minha morte que Kasha poderá obter sua vida de volta. Ó Devayani, Kasha está dentro de mim. Não há outro caminho para ele sair exceto por romper o meu estômago." Devayani respondeu: "Ambos os males, como o fogo, me queimarão. A morte de Kasha e a tua própria morte são a mesma para mim. A morte de Kasha me privará de vida, e se tu também morreres, eu não poderei suportar a minha vida." Então o Sukra disse: "Ó filho de Vrihaspati, tu és, de fato, alguém já coroado com êxito, porque Devayani o considera tão bem. Aceita o conhecimento que eu hoje te darei, se, de fato, tu não és Indra na forma de Kasha. Ninguém pode sair do meu estômago com vida. Um Brahmane, no entanto, não deve ser morto, portanto, aceita o conhecimento que te dou. Começa a viver como meu filho. E possuindo o conhecimento recebido de mim, e reanimado por mim, toma o cuidado de, ao saíres do meu corpo, agir dignamente." Vaisampayana continuou, recebendo a ciência de seu preceptor o belo Kasha, rompendo o estômago dele, saiu como a lua na noite do 15º dia da quinzena clara. E vendo os restos do seu preceptor jazendo como uma pilha de penitências, Kasha o reviveu, ajudado pela ciência que aprendeu. Reverenciando-o com respeito, Kasha disse ao preceptor: "Aquele que despeja o néctar do conhecimento aos ouvidos de alguém, assim como tu fizeste comigo que estava então desprovido de conhecimento, a ele eu considero como meu pai e mãe. E se lembrando do imenso auxílio dado por ele, quem poderá ser tão ingrato a ponto de ofendê-lo? Aqueles que, tendo adquirido conhecimento, ferem seu preceptor, que é sempre um objeto de culto, que é um dador de conhecimento, que é o mais precioso de todos os objetos preciosos na terra, vêm a ser odiados sobre a terra e finalmente vão para as regiões dos pecaminosos." Vaisampayana continuou: "O erudito Sukra, tendo sido enganado enquanto estava sob a influência do vinho, se lembrando da total perda de consciência que é uma das consequências terríveis da bebida, e vendo também o belo Kasha a quem ele tinha, em um estado de inconsciência, bebido com seu vinho, então pensou em efetuar uma reforma nos costumes dos Brahmanes. Os Anas de grande alma, se erguendo do solo com raiva, então falou o seguinte: o desventurado Brahmane que deste dia em diante, incapaz de resistir à tentação, beber vinho, será considerado como tendo perdido a virtude e será avaliado como se tivesse cometido o pecado de matar um Brahmane, sendo odiado neste e nos outros mundos. Eu estabeleço esse limite à conduta e dignidade dos Brahmanes em todos os lugares. Que os honestos, que os Brahmanes, que aqueles que têm respeito para com seus superiores, que os deuses e que os três mundos, ouçam.
Tendo dito essas palavras aquele de grande alma, aquele asceta dos ascetas, então convocou os Danavas, que tinham sido privados de bom senso pelo destino, e disse a eles estas palavras: Danavas tolos, saibam que Kasha obteve o que desejava. Ele de agora em diante morará comigo. Tendo obtido o valioso conhecimento de reanimar os mortos, aquele Brahmane, de fato, se tornou em destreza assim como o próprio Brahman. Vaisampayana continuou. Bhargava disse essas palavras muito abruptamente. Os Danavas ficaram surpresos e foram embora para as suas casas. Kasha, também, tendo ficado com seu preceptor por 1000 anos completos, então se preparou para voltar à residência dos celestiais, depois de ter obtido a permissão de seu preceptor. Capítulo 77. Kasha recusa Devayani, que pede a ele para se casar com ela. Vaisampayana disse, depois do término do período de seu voto, Kasha, tendo obtido a permissão do preceptor, estava prestes a voltar para a residência dos celestiais quando Devayani, dirigindo-se a ele, disse: o neto do Rishi Angiras, em conduta e nascimento, em aprendizagem, ascetismo e humildade, tu resplandeces brilhantemente. Como o célebre Rishi Angiras é honrado e considerado por meu pai, assim teu pai é considerado e adorado por mim. Ó tu de riqueza ascética, sabendo disso, escuta o que eu digo. Lembra-te da minha conduta em relação a ti durante o período do teu voto, Brahmacharya. O teu voto agora está concluído. Cabe a ti fixar o teu afeto em mim. Aceita a minha mão devidamente com os mantras ordenados. Kasha respondeu: tu és para mim um objeto de respeito e adoração como o teu pai. Ó tu de feições impecáveis, tu és, de fato, um objeto de grande reverência. Tu és mais cara do que a vida para Bhargava de grande alma, ó amável. Como a filha do meu preceptor tu sempre és digna do meu culto. Como o meu preceptor Sukra, teu pai, é merecedor dos meus respeitos, assim tu és, ó Devayani. Portanto, não cabe a ti falar dessa maneira. Ouvindo isso, Devayani respondeu: tu também és filho do meu pai que é teu preceptor. Portanto, o melhor dos Brahmanes, tu és merecedor dos meus respeitos e culto. Ó Kasha, quando tu foste morto tantas vezes pelos Asuras, lembra-te hoje do afeto que eu demonstrei por ti. Lembrando-te da minha amizade e afeto por ti, e, de fato, do meu dedicado respeito também, ó virtuoso, não cabe a ti me abandonar como uma omissão. Eu estou realmente afeiçoada a ti. Ouvindo tudo isso, Kasha disse: ó tu de votos virtuosos, não me incites a seguir essa conduta pecaminosa. Ó tu de formosos olhos castanhos, sê bondosa para comigo. Bela, tu és para mim um objeto de mais respeito do que o meu preceptor. Cheia de resoluções virtuosas, ó de grandes olhos, e de rosto tão belo quanto a lua, o lugar onde tu residiste, o corpo de Kavya, também foi minha residência. Tu és realmente minha irmã. Amável, nós passamos em felicidade os dias em que estivemos juntos. Há perfeita compreensão entre nós. Eu peço a tua permissão para voltar para a minha residência. Portanto, me abençoa para que a minha viagem seja segura. Eu devo ser lembrado por ti, quando tu me recordares com relação a assuntos de conversa, como alguém que não violou a virtude. Eu sempre cuidei do meu preceptor com boa vontade e honestidade de coração. Para tudo isso Devayani respondeu, solicitado por mim: se, de fato, tu realmente te recusares a me fazer tua esposa, então, ó Kasha, esse teu conhecimento não trará frutos. Kasha então disse: eu recusei teu pedido somente porque tu és filha do meu preceptor, e não porque tu tens alguma imperfeição. Nem meu preceptor me deu nenhuma ordem a esse respeito. Amaldiçoa-me se isso te agrada. Eu te disse qual deve ser o comportamento de um rishi. Eu não mereço a tua maldição, ó Devayani. Mas ainda assim tu me amaldiçoaste. Tu agiste sob a influência da paixão e não por senso de dever. Portanto, o teu desejo não será realizado. Nenhum filho de rishi aceitará a tua mão em casamento. Tu disseste que o meu conhecimento não trará frutos. Que seja assim. Mas ele dará frutos para aquele a quem eu comunicá-lo.
Vaisampayana continuou, aquele principal dos Brahmanes, Kasha, tendo dito isso para Devayani, se dirigiu rapidamente para a residência do chefe dos celestiais. Vendo sua chegada, os celestiais com Indra adiante, tendo o primeiro reverenciado, falaram a ele o seguinte: tu de fato, realizaste uma ação de grande benefício para nós. Foi extraordinária a tua realização. A tua fama nunca morrerá. Tu compartilharás conosco das oferendas sacrificais. Capítulo 78. Devayani é jogada no poço. Vaisampayana disse: os habitantes do céu ficaram extremamente contentes ao receberem Kasha, que tinha dominado a notável ciência. E, ó touro da raça Bharata, os celestiais então aprenderam a ciência de Kasha e consideraram seu objetivo alcançado. E se reunindo eles falaram àquele de 100 sacrifícios, dizendo: chegou a hora de mostrar coragem. Mata teus inimigos, ó Purandara. E assim, Magavati, então acompanhado pelos celestiais, saiu dizendo: assim seja. Mas em seu caminho ele viu várias donzelas. Aquelas moças estavam se divertindo em um lago nos jardins do Gandharva Chitrarata. Convertendo-se em vento, ele logo desordenou as roupas que aquelas moças tinham deixado na margem. Pouco tempo depois, as moças, se erguendo da água, se aproximaram de suas roupas que estavam, de fato, misturadas umas com as outras. E aconteceu que da pilha misturada as roupas de Devayani foram pegas por Sarmishta, a filha de Vrishaparvan, por ignorar que não eram as dela. E, ó rei, depois disso, entre elas, Devayani e Sarmishta, então se seguiu uma discussão. E Devayani disse: ó filha do Asura, chefe, por que tu pegaste o meu traje, sendo, como tu és, minha discípula? Como és desprovida de bom comportamento, nada de bom poderá te acontecer. Sarmishta, no entanto, rapidamente respondeu: teu pai ocupa um assento inferior, e sempre adora com expressão abatida, como empregado cantor de louvores. O meu pai, quer ele esteja sentado ou repouse deitado. Tu és a filha de um cantor dos louvores de outros, de alguém que aceita esmolas. Eu sou a filha de alguém que é adorado, de alguém que concede esmolas em vez de aceitá-las. Mulher mendiga como tu és livre para golpear teu peito, para usar más palavras, para jurar inimizade a mim, para ceder à tua cólera. Recebedora de esmolas, tu derramas lágrimas de raiva em vão. Se inclinada a isso eu posso te prejudicar, mas tu não podes. Tu desejas discutir. Mas saibas que eu não te considero como minha igual. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras Devayani ficou muito enraivecida e começou a puxar dela suas roupas. Sarmishta então a jogou em um poço e foi para casa. De fato, a perversa Sarmishta, crendo que Devayani estava morta, dirigiu seus passos para casa com um humor colérico. Depois que Sarmishta havia saído, Yayati, o filho de Nausha, logo chegou àquele local. O rei tinha saído para caçar. O par de cavalos atrelados ao seu carro e o outro único cavalo que tinha consigo estavam todos cansados. E o próprio rei estava com sede. O filho de Nausha viu um poço e se dirigiu até ele. E ele viu que o poço estava seco. Mas ao olhar para baixo, ele viu uma moça que em esplendor era como um fogo ardente. E vendo-a dentro do poço, o rei abençoado falou àquela moça da aparência dos celestiais, confortando-a com palavras gentis. E ele disse: quem és tu, ó formosa, de unhas brilhantes como cobre polido, e com brincos decorados com pedras preciosas celestes? Tu pareces estar muito transtornada. Por que tu choras em aflição? Como, de fato, tu caíste neste poço coberto com plantas e grama comprida? E, o menina de cintura delgada, responde-me realmente de quem tu és filha. Devayani então respondeu: eu sou a filha de Sukra, que devolve a vida aos Asuras mortos pelos deuses. Ele não sabe o que me aconteceu. Esta é minha mão direita, ó rei, com unhas brilhantes como cobre polido. Tu és bem-nascido, e eu te peço para pegá-la e me erguer. Eu sei que tu tens bom comportamento, grande coragem e ampla fama. Cabe a ti, portanto, me erguer desse poço.
Vaisampayana continuou: o rei Ayati, sabendo que ela era filha de um Brahmane, a ergueu daquele poço por segurar sua mão direita. E o monarca prontamente a ergueu do buraco e olhou de soslaio para as suas belas pernas e gentilmente e cortesmente voltou para sua capital. Quando o filho de Nausha tinha ido embora, Devayani, de feições impecáveis angustiada, falou para sua empregada, de nome Gurnika, que a encontrou então. E ela disse: ó Gurnika, vai rapidamente e fala com meu pai sem perda de tempo sobre tudo o que aconteceu. Eu agora não entrarei na cidade de Vrishaparvan. Vaisampayana continuou: Gurnika, assim ordenada, dirigiu-se rapidamente à mansão do Asura-chefe, onde ela viu Kavya e falou a ele com sua percepção turva pela raiva. E ela disse: eu digo a ti, ó grande Brahmane, que Devayani foi maltratada, o afortunado, na floresta por Sarmishta, a filha de Vrishaparvan. E Kavya, sabendo que sua filha tinha sido maltratada por Sarmishta, partiu depressa com o coração pesado, procurando por ela nas florestas. E quando a encontrou, ele a abraçou com afeto e falou a ela com voz sufocada pela dor: ó filha, a felicidade ou a dor que ocorre às pessoas é sempre devido às suas próprias falhas. Tu tens portanto uma falha, eu creio, a qual foi expiada dessa forma. Ouvindo isso, Devayani respondeu: sendo um castigo ou não, me escuta com atenção. Ó, ouve tudo o que Sarmishta, a filha de Vrishaparvan, me disse. Realmente ela disse que tu és só um empregado cantor dos louvores do rei Asura. Foi desta forma que Sarmishta, a filha de Vrishaparvan, me falou, com olhos vermelhos, essas palavras cortantes e cruéis: tu és a filha de um cantor dos louvores dos outros, de alguém que pede caridade, de alguém que aceita esmolas, enquanto que eu sou a filha de alguém que recebe adorações, de alguém que dá e nunca aceita nada como presente. Essas foram as palavras repetidamente faladas a mim pela orgulhosa Sarmishta, a filha de Vrishaparvan, com os olhos vermelhos de raiva. Se, ó pai, eu sou realmente a filha de um empregado cantor de louvores, de alguém que aceita presentes, eu devo oferecer minhas adorações na esperança de obter o perdão dela. Ó, por causa das coisas que eu já disse a ela. Sukra respondeu: tu não és, ó Devayani, a filha de um empregado adorador, de alguém que pede esmolas e aceita presentes. Tu és a filha de um homem que não adora ninguém, mas que é adorado por todos. O próprio Vrishaparvan sabe disso, e Indra, e o rei Ayati também. O inconcebível Brahma, o principal dos deuses que não tem opositor, é a minha força. O próprio autocriado, satisfeito por mim, disse que eu sou para sempre o Senhor de todas as coisas que estão sobre a terra ou o céu. Eu digo a ti realmente que sou eu quem despeja a chuva pelo bem das criaturas e que nutre as plantas anuais que sustentam todas as coisas vivas. Vaisampayana continuou: e foi por essas palavras gentis de grande importância que aquele pai se esforçou para acalmar sua filha afligida pela dor e oprimida pela raiva. Capítulo 79. Sukra para Devayani. Sukra continuou: saibas, então, ó Devayani, que aquele que não presta atenção às más palavras dos outros conquista tudo. O sábio diz que é um verdadeiro quadrigário aquele que sem afrouxar segura firmemente as rédeas de seus cavalos. Portanto, é um verdadeiro homem aquele que se domina, sem ceder à raiva em ascensão. Saibas, ó Devayani, que aquele que conquista tudo é o que domina a sua ira tranquilamente. É considerado como um homem aquele que, por recorrer ao perdão, se livra de sua raiva ascendente como uma cobra deixando cair sua pele. Aquele que elimina a raiva, aquele que não dá atenção às más palavras dos outros, aquele que não fica furioso, embora tenha motivos para estar, sem dúvida adquire os 4 objetos pelos quais nós vivemos: virtude, lucro, desejo e salvação. Entre aquele que realiza sem fadiga sacrifícios todo mês por 100 anos e aquele que nunca se sente zangado por nada, aquele que não sente ira sem dúvida é o superior. Homens e mulheres, incapazes de distinguir entre o certo e o errado, discutem entre si. Os sábios nunca os imitam.
Devayani, ouvindo essas palavras de seu pai, disse: Ó pai, eu sei também qual é a diferença entre raiva e perdão em relação ao poder de cada um. Mas quando um discípulo age desrespeitosamente, ele nunca deve ser perdoado pelo preceptor, se o último está realmente desejoso de beneficiar o primeiro. Portanto, eu não desejo viver mais em um país onde o mau comportamento é um prêmio. O homem sábio desejoso de bem não mora entre aqueles homens pecaminosamente inclinados que sempre falam mal do bom comportamento e do nobre nascimento. Mas ele deve viver, de fato, naquele que é considerado o melhor lugar para se viver, onde o bom comportamento e a pureza de nascimento são conhecidos e respeitados. As palavras cruéis proferidas pela filha de Vrishaparvan queimam meu coração como os homens, desejosos de acender o fogo, queimam o combustível seco. Eu não acho nada mais miserável para um homem nos 3 mundos do que adorar um inimigo abençoado com boa sorte, ele mesmo não possuindo nada. É de fato dito pelos eruditos que até a morte seria melhor. Capítulo 80. Sarmishta é feita servir a Devayani. Vaisampayana disse: Então Kavya, o principal da linhagem de Brigu, ficou zangado. E ele se aproximou de Vrishaparva onde o último estava sentado, e começou a se dirigir a ele sem pesar suas palavras. Ó rei, ele disse: Ações pecaminosas, como a terra, não dão frutos imediatamente. Mas gradualmente e secretamente elas destroem aqueles que as praticam. Os frutos de tais ações visitam a própria pessoa, um filho, ou um neto. Os pecados devem dar seus resultados. Como comida abundante, eles nunca podem ser digeridos. E porque vocês assassinaram o Brahmanikasha, o neto de Angiras, que era virtuoso, conhecedor dos princípios da religião, e atento às suas funções, enquanto morava na minha residência, por esse ato de assassinato, e também pelo destrato à minha filha, saibas, ó Vrishaparvan, que eu te deixarei aos teus parentes. De fato, ó rei, por isso, eu não posso mais ficar contigo. Tu pensas, ó Asura-chefe, que eu sou um delirante mentiroso. Tu fizeste teu delito sem procurar corrigê-lo. Vrishaparva então disse: Ó filho de Brigu, eu nunca atribuí a ti pobreza de virtude, ou falsidade. De fato, virtude e verdade sempre moram em ti. Sê bondoso para comigo. Ó Bhargava, se, nos deixando, tu realmente fores embora, nós então entraremos nas profundezas do oceano. De fato, não haverá nada mais para nós fazermos. Sukra então respondeu: Ó Asuras, se vocês entrarem nas profundezas do oceano ou partirem em todas as direções, eu não me importo. Eu não posso suportar a dor da minha filha. Minha filha é preciosa para mim. Minha vida depende dela. Procurem agradá-la. Como Vrihaspati sempre busca o bem de Indra, eu também sempre procuro o teu por meus méritos ascéticos. Vrishaparva então disse: Ó Bhargava, tu és o absoluto senhor de tudo o que é possuído pelo principal Asura neste mundo, seus elefantes, vacas e cavalos, e até da minha humilde pessoa. Sukra então respondeu: Se é verdade, ó grande Asura, que eu sou o senhor de toda a riqueza dos Asuras, então vai agrada a Devayani. Vaisampayana continuou: Quando o grande Kavya ouviu essas palavras de Vrishaparva, ele então foi até Devayani e disse tudo a ela. Devayani, no entanto, rapidamente respondeu: Ó Bhargava, se tu és realmente o senhor do próprio rei Asura e de toda a sua riqueza, então que o próprio rei venha a mim e diga isso na minha presença. Vrishaparva então se aproximou de Devayani e disse a ela: Ó Devayani de sorriso formoso, o que quer que tu desejes eu quero te dar, mesmo que tal coisa seja muito difícil de conceder. Devayani respondeu: Eu desejo Sarmishta com 1000 empregadas para me servir. Ela deve também me seguir para onde meu pai me mandar. Vrishaparva então mandou uma serva que estava em sua presença, dizendo: Vai rapidamente e traze Sarmishta para cá. Que ela também realize o que Devayani deseja. Vaisampayana continuou: A serva então se dirigiu a Sarmishta e disse a ela: Ó amável Sarmishta, levanta e me segue. Realiza um bem para os teus parentes.
Instigado por Devayani, o Brahmani, Sukra, está a ponto de deixar seus discípulos, os Asuras. Ó impecável, tu deves fazer o que Devayani deseja. Sarmishta respondeu, eu alegremente farei o que Devayani deseja. Incitado por Devayani, Sukra está me chamando. Sukra e Devayani não devem deixar os Asuras por causa do meu erro. Vaisampayana continuou, por ordens de seu pai. Então, Sarmishta, acompanhada por 1000 moças, logo partiu, em um palanquim, da mansão excelente do pai. E se aproximando de Devayani, ela disse, com minhas 1000 empregadas eu estou a teu serviço. E eu te seguirei para onde o teu pai possa te mandar. Devayani respondeu, eu sou a filha daquele que canta os louvores para o teu pai, e de quem mendiga e aceita esmolas. Tu, por outro lado, és a filha daquele que é adorado. Como tu podes estar a me servir? Sarmishta respondeu, uma pessoa deve contribuir de todas as maneiras para a felicidade dos parentes aflitos. Portanto eu te seguirei para onde quer que o teu pai possa te mandar. Vaisampayana continuou, quando Sarmishta assim prometia ser a serva de Devayani a última, ó rei, então falou ao seu pai desta forma, o melhor de todos os brahmanes excelentes, eu estou satisfeita. Eu agora entrarei na capital Asura. Eu agora sei que a tua ciência e poder de conhecimento não são inúteis. Vaisampayana continuou, aquele melhor dos brahmanes, de grande reputação, assim ouvindo sua filha, então entrou na capital Asura com alegria em seu coração. E os Danavas o adoraram com grande reverência. Capítulo 81. Yayati se casa com Devayani. Vaisampayana disse, depois de algum tempo, o melhor dos monarcas, a bela Devayani entrou nas mesmas florestas para se divertir. E acompanhada por Sarmishta com suas 1000 empregadas ela alcançou o mesmo local e começou a vagar livremente. E assistida por todas aquelas companheiras ela se sentiu muito feliz. E se divertindo com corações leves, elas começaram a beber o mel das flores, a comer várias espécies de frutas e a morder algumas. E justamente naquela hora o rei Yayati, o filho de Nausha, outra vez foi lá cansado e com sede, no decorrer de suas andanças à procura de veados. E o rei viu Devayani e Sarmishta, e aquelas outras moças também, todas enfeitadas com ornamentos celestes e cheias de langor voluptuoso por causa do mel das flores que elas tinham bebido. E Devayani de doces sorrisos, inigualável em beleza e possuidora da mais bela compleição entre todas elas, estava reclinada tranquilamente. E ela estava sendo atendida por Sarmishta que estava massageando suavemente seus pés. E Yayati vendo tudo aquilo disse, ó amáveis, eu devo perguntar a vocês seus nomes e ascendência. Parece que estas 2000 empregadas servem a vocês duas. Ouvindo o monarca, Devayani então respondeu, escuta, o melhor dos homens. Saibas que eu sou a filha de Sukra, o guia espiritual dos Asuras. Esta minha companheira é minha serva. Ela me acompanha aonde quer que eu vá. Ela é Sarmishta, a filha do rei Asura Vrishaparvan. E Yayati então perguntou, eu estou curioso para saber por que esta tua companheira de belos olhos castanhos, esta bela donzela, a filha do principal Asura, é tua serva. Devayani respondeu, o melhor dos reis, tudo resulta do destino. Sabendo que é resultado do destino, não te surpreendas com isso. Tuas feições e trajes são ambos como os de um rei. Tuas palavras são justas e corretas como as dos Vedas. Dize-me o teu nome, de onde és e de quem és filho também. O monarca respondeu, durante o meu voto de Brahmacharya todos os Vedas entraram em meus ouvidos. Eu sou conhecido como Yayati, o filho de um rei e eu mesmo um rei. Devayani então perguntou, ó rei, para que tu vieste para cá? Para colher lotos ou para caçar? E Yayati disse, ó amável, com sede da caça de um cervo eu vim para cá à procura de água. Eu estou muitíssimo cansado. Eu espero somente por tuas ordens para deixar este local. Devayani respondeu, com minhas 2000 donzelas e minha serva Sarmishta eu espero as tuas ordens. Prosperidade para ti. Sê meu amigo e senhor.
E Ayati respondeu: Bela, eu não te mereço. Tu és filha de Sukra, que é de longe superior a mim. Teu pai não pode te entregar nem mesmo para um grande rei. A isso Devayani respondeu: Brahmanes foram antes unidos com Kshatriyas, e Kshatriyas com Brahmanes. Tu és o filho de um rishi e tu mesmo és um rishi. Portanto, o filho de Nausha, casa comigo. E Ayati, no entanto, respondeu: Ó tu de belas feições, as 4 classes, de fato, vieram de um só corpo. Mas seus deveres e pureza não são os mesmos, os Brahmanes são realmente superiores a todos. Devayani respondeu: Esta minha mão nunca foi tocada antes por nenhum homem além de ti. Portanto, eu te aceito como meu marido. Como, de fato, outro homem tocaria a minha mão que foi antes tocada por ti, que és um rishi? E Ayati então disse: Os sábios sabem que um Brahmane deve ser mais evitado do que uma cobra zangada de veneno virulento, ou do que um fogo ardente que espalha suas chamas. Devayani então disse ao monarca: Ó touro entre homens, porque tu, de fato, dizes que Brahmanes devem ser mais evitados do que uma cobra de virulento veneno ou um fogo ardente. O monarca respondeu: A cobra mata somente um. A arma afiada mata somente uma única pessoa. O Brahmane, quando zangado, destrói cidades e reinos inteiros. Portanto, ó tímida, eu julgo que um Brahmane deve ser mais evitado do que ambos. Então eu não posso me casar contigo, ó amável, a menos que o teu pai te conceda para mim. Devayani então disse: Tu és, de fato, escolhido por mim. E, ó rei, está entendido que tu deves me aceitar se o meu pai me conceder a ti. Tu não precisas temer aceitar minha pobre pessoa entregue a ti. De fato, não peças por mim. Vaisampayana continuou: Depois disso Devayani rapidamente enviou uma serva até seu pai. A serva explicou para Sukra tudo o que tinha acontecido. E logo que soube de tudo, Bhargava partiu e viu Ayati. E vendo Bhargava, Ayati reverenciou aquele Brahmane, e ficou com as palmas unidas em expectativa das suas ordens. E Devayani então disse: Este, ó pai, é o filho de Nausha. Ele segurou a minha mão quando eu estive em angústia. Eu me curvo a ti. Entrego-me a ele. Eu não me casarei com ninguém mais no mundo. Sukra exclamou: Ó tu de coragem esplêndida, tu foste, de fato, bem aceito como marido por esta minha querida filha. Eu a concedo a ti. Portanto, ó filho de Nausha, aceita-a como tua mulher. E Ayati então disse: Eu solicito a bênção, ó Brahmane, que, por fazer isso, o pecado de gerar um bastardo não me toque. Sukra, no entanto, o assegurou dizendo: Eu te absolverei do pecado. Pede a bênção que desejares. Não temas te casar com ela. Eu concedo a tua absolvição. Mantém virtuosamente a tua esposa, a esbelta Devayani. A felicidade será tua em sua companhia. Esta outra moça, filha de Vrishaparvan, Sarmishta, deve sempre ser respeitada por ti. Mas não a convoques para a tua cama. Vaisampayana continuou, abordado dessa forma por Sukra, e Ayati então caminhou em volta do Brahmane. E o rei então passou pela auspiciosa cerimônia de casamento segundo os ritos das escrituras. E tendo recebido de Sukra o rico tesouro da excelente Devayani com Sarmishta e aquelas 2.000 servas, e devidamente honrado também pelo próprio Sukra e os Asuras, o melhor dos monarcas, então, por ordem de Bhargava de grande alma, voltou para sua capital com um coração alegre. Capítulo 82. E Ayati faz Sarmishta conceber. Vaisampayana disse: E Ayati então, ao voltar para sua capital, que era como a cidade de Indra, entrou em seus aposentos internos e lá instalou sua noiva Devayani. E o monarca, instruído por Devayani, instalou a filha de Vrishaparvan, Sarmishta, em uma mansão especialmente construída perto das florestas artificiais de Asokas em seus jardins. E o rei cercou a filha de Vrishaparvan, Sarmishta, com suas 1.000 empregadas e a honrou fazendo todos os arranjos para sua alimentação e vestuário. Mas foi com Devayani que o filho real de Nausha teve prazer como um celestial por muitos anos em alegria e felicidade.
E quando sua época chegou, a formosa Devayani concebeu. E ela deu à luz como seu primeiro filho um belo menino. E quando 1000 anos tinham passado, Sarmishta alcançou a puberdade e viu que seu período fértil tinha chegado. Ela ficou ansiosa e disse a si mesma: minha época chegou. Mas eu ainda não escolhi um marido. Oh, o que aconteceu? O que eu faço? Como eu obtenho a realização dos meus desejos? Devayani já se tornou mãe. Minha juventude está fadada a passar em vão. Eu devo escolher também para meu marido aquele que Devayani escolheu? Esta é, de fato, minha resolução. Aquele monarca deve me dar um filho. O virtuoso não me concederá um encontro íntimo. Vaisampayana continuou. Enquanto Sarmishta estava assim ocupada com seus pensamentos, o rei, que vagueava desatento, foi até a floresta de Asokas, e, vendo Sarmishta diante dele, lá ficou em silêncio. Então o Sarmishta, de sorrisos doces, viu o monarca perto de si, sem ninguém para testemunhar o que poderia acontecer, e se aproximou e disse com as palmas unidas: ó filho de Nausha, ninguém pode ver as senhoras que moram nos apartamentos internos de Soma, de Indra, de Vishnu, de Yama, de Varuna, e de ti. Tu sabes, ó rei, que eu sou bela e bem-nascida. Eu te solicito, ó rei. Minha época fértil chegou. Faze com que ela não passe em vão. E Ayati respondeu: eu bem sei da honra do teu nascimento, nascida como és na linhagem orgulhosa dos Danavas. Tu és também dotada de beleza. Eu, de fato, não vejo nenhum indício de imperfeição em teu aspecto. Mas Usanas me ordenou que enquanto eu estivesse unido com Devayani, eu nunca convocasse a filha de Vrishaparvan para minha cama. Sarmishta então disse: é dito, ó rei, que não é pecaminoso mentir na ocasião de uma brincadeira, em relação a mulheres que se procura alegrar, em ocasiões de casamento, em perigo de morte imediata e da perda de toda a fortuna. Mentir é perdoável nessas 5 ocasiões. Ó rei, não é verdade que é lançado por terra quem não fala a verdade quando perguntado. Devayani e eu fomos chamadas para cá como companheiras para servir ao mesmo propósito. Quando, portanto, tu disseste que te limitarias a apenas uma de nós duas, foi uma mentira que falaste. E Ayati respondeu: o rei deve ser um modelo aos olhos de seus súditos. O monarca que fala em verdade certamente encontra a destruição. Quanto a mim, eu não falo uma mentira mesmo que uma grande perda me ameace. Sarmishta respondeu: o monarca pode-se considerar o marido de sua amiga como o seu próprio. O casamento de um amigo é o mesmo que o seu próprio. Tu foste escolhido por minha amiga como marido. Tu és como o meu marido, portanto. E Ayati então disse: de fato, minha promessa sempre realizar um pedido. Como tu pedes a mim, dize-me então o que eu devo fazer. Sarmishta então disse: me absolva, ó rei, do pecado. Protege minha virtude. Tornando-me mãe através de ti, que eu pratique a virtude mais elevada neste mundo. É dito, ó rei, que uma mulher, um escravo e um filho nunca podem ganhar riqueza para si próprios. O que eles ganham sempre pertence a quem eles pertencem. Eu sou, de fato, a escrava de Devayani. Tu és o mestre e senhor de Devayani. Tu és, portanto, ó rei, meu mestre e senhor tanto quanto Devayani. Eu te peço. Ó, realiza os meus desejos. Vaisampayana continuou. Assim abordado por Sarmishta, o monarca foi persuadido da verdade de tudo o que ela falou. Ele, portanto, honrou Sarmishta por proteger sua virtude. E eles passaram algum tempo juntos. E se despedindo afetuosamente um do outro, eles então partiram, cada um voltando para o lugar de onde tinha vindo. E ocorreu que Sarmishta, de sorrisos doces, concebeu por consequência daquela ligação com o melhor dos monarcas. E, ó rei, aquela senhora de olhos de lótus então no decorrer do tempo deu à luz um filho do esplendor de uma criança celeste e de olhos como pétalas de lótus. Capítulo 83. E Ayati é amaldiçoado por Sukra. Para evitar a decrepitude, Ayati pode transferi-la para outro, que será o governante sucessivo.
Vaisampayana disse, quando Devayani teve notícia do nascimento daquela criança ela ficou ciumenta, e ó Bharata, Sarmishta se tornou o objeto de suas reflexões desagradáveis. E Devayani, indo até ela, falou-lhe desta forma, ó tu de belos olhos, que pecado é este que cometeste por entregar-te à influência da luxúria? Sarmishta respondeu, certo rishi de alma virtuosa e totalmente conhecedor dos Vedas veio a mim. Capaz de conceder bênçãos ele foi solicitado por mim para realizar meus desejos que eram baseados em considerações de virtude. Ó tu de doces sorrisos, eu não procuraria a satisfação pecaminosa dos meus desejos. Eu te digo realmente que esta criança é minha com aquele rishi. Devayani respondeu, está tudo bem se esse é o caso, ó tímida. Mas se a linhagem, nome e família deste Brahmani é conhecido por ti, eu gostaria de ouvi-los. Sarmishta respondeu, ó tu de doces sorrisos, em ascetismo e energia, aquele rishi é resplandecente como o próprio sol. Vendo-o, eu não tive nenhuma necessidade de fazer essas perguntas. Devayani então disse, se isso é verdade, se de fato, tu obtiveste o teu filho de tal Brahmani superior, então, ó Sarmishta, eu não tenho motivos para raiva. Vaisampayana continuou, tendo assim falado e rido uma com a outra elas se separaram. Devayani voltou ao palácio com o conhecimento dado a ela por Sarmishta. E, ó rei, Yayati também gerou em Devayani 2 filhos chamados Yadu e Turvasu, que eram como Indra e Vishnu. E Sarmishta, a filha de Vrishaparvan, tornou-se pelo sábio real a mãe de 3 filhos ao todo, chamados Drayu, Anu, e Poru. E, ó rei, ocorreu que um dia Devayani, acompanhada por Yayati, entrou em uma parte solitária das florestas, no extenso parque do rei. E lá ela viu 3 crianças de beleza celeste brincando com perfeita confiança. E Devayani perguntou com surpresa, de quem são essas crianças, ó rei, que são tão bonitas como os filhos dos celestiais? Em esplendor e beleza eles são como tu, eu penso. Vaisampayana continuou, e Devayani sem esperar por uma resposta do rei perguntou às próprias crianças, crianças, qual é a sua linhagem? Quem é o seu pai? Respondam-me a verdade. Eu desejo saber tudo. Aquelas crianças então apontaram para o rei, com seus dedos indicadores, e falaram de Sarmishta como sua mãe. E tendo assim falado as crianças se aproximaram do rei para abraçar seus joelhos. Mas o rei não ousou acarinhá-los na presença de Devayani. Os meninos então deixaram o lugar, e foram em direção à sua mãe, chorando de tristeza. E o rei, por essa conduta dos meninos, ficou muitíssimo envergonhado. Mas Devayani, notando o afeto das crianças pelo rei descobriu o segredo e dirigindo-se a Sarmishta, disse, como tu ousaste me fazer esta injúria, sendo, como és, dependente de mim? Tu não temeste recorrer uma vez mais àquela tua conduta azura? Sarmishta disse, ó tu de doces sorrisos, tudo que eu te disse sobre um rishi é perfeitamente verdadeiro. Eu agi corretamente e segundo os preceitos de virtude, e, portanto, eu não te temo. Quando tu escolheste o rei como teu marido, eu, também, o escolhi como meu. Ó bela, o marido de uma amiga é, de acordo com o costume, como o seu próprio marido. Tu és a filha de um Brahmani, portanto, mereces meu culto e respeito. Mas tu não sabes que este sábio nobre tem também uma grande estima por mim. Vaisampayana disse, Devayani então, ouvindo aquelas palavras dela, exclamou, ó rei, assim, tu foste injusto comigo, o monarca. Eu não viverei mais aqui. E assim dizendo ela rapidamente ergueu-se, com lágrimas nos olhos, foi até seu pai. E o rei estava aflito por vê-la daquele jeito, e muito alarmado seguiu seus passos, se esforçando para apaziguar a ira dela. Mas Devayani, com os olhos vermelhos de raiva, não cedeu. Não falando nenhuma palavra ao rei, com os olhos banhados em lágrimas, ela logo aproximou-se de seu pai Usanas, o filho de Kavi. E vendo seu pai ela ficou perante ele, depois das devidas saudações. E Yayati também, imediatamente depois dela, saudou e adorou Bhargava. E Devayani disse, ó pai, a virtude foi conquistada pelo vício.
O inferior se ergueu, e o superior foi lançado por terra. Eu fui ofendida outra vez por Sarmishta, a filha de Vrishaparvan. 3 filhos foram gerados nela por este rei Ayati. Mas, ó pai, desafortunada como sou eu, tenho só 2 filhos. O filho de Brigu, este rei é famoso por seu conhecimento dos preceitos de religião. Mas, ó Kavya, eu digo-te que ele se desviou do caminho da retidão. Sukra, ouvindo tudo isso, disse, o monarca, desde que cometeste essa imoralidade, embora conhecendo totalmente os preceitos de religião, uma invencível decrepitude te paralisará. E Ayati respondeu, venerável, eu fui solicitado pela filha do rei da Nava para que a sua época frutificasse. Eu o fiz por um sentido de virtude e não por outros motivos. O homem que, sendo solicitado por uma mulher em sua estação, não realiza o desejo dela é chamado, o Brahmane, por aqueles que conhecem os Vedas, de matador de embrião. Aquele que, solicitado em segredo por uma mulher cheia de desejo e no período correto não vai a ela, perde a virtude e é chamado pelos eruditos de assassino de embrião, o filho de Brigu. Por essas razões, e ansioso para evitar o pecado, eu fui até Sarmishta. Sukra então respondeu, tu és dependente de mim. Tu deverias ter esperado a minha ordem. Tendo agido erroneamente na questão do teu dever, ó filho de Nausha, tu és culpado do pecado de roubo. Vaisampayana continuou, e Ayati, o filho de Nausha, assim amaldiçoado pelo enfurecido Usanas, foi então privado de sua juventude e imediatamente tomado pela decrepitude. E Ayati disse, ó filho de Brigu, eu ainda não fui satisfeito nem pela juventude nem por Devayani. Portanto, ó Brahmane, sê bondoso para que a decrepitude não possa me tocar. Sukra então respondeu, eu nunca falo em verdades. Agora mesmo, ó rei, tu estás tomado pela velhice. Mas se quiseres tu serás capaz de transferir esta tua decrepitude para outro. E Ayati disse, ó Brahmane, que seja ordenado por ti que o filho meu que me der sua juventude desfrute do meu reino, e obtenha virtude e fama. Sukra respondeu, ó filho de Nausha, pensando em mim tu podes transferir essa tua decrepitude para qualquer pessoa que quiseres. O filho que te der sua juventude se tornará teu sucessor ao trono. Ele também terá vida longa, grande fama, e prole numerosa. Capítulo 84. Poru é o único filho a aceitar a velhice de Ayati. Vaisampayana disse, e Ayati, então, vencido pela velhice, voltou para sua capital e convocando seu filho mais velho Eadu que era também o mais ilustre, dirigiu-se a ele assim, caro filho, por causa da maldição de Kavya, chamado também de Usanas, decrepitude e rugas e cabelos brancos vieram sobre mim. Mas eu ainda não me satisfiz com os prazeres da mocidade. Ó Eadu, toma a minha fraqueza junto com minha velhice. Eu me alegrarei com tua juventude. E quando 1000 anos completos se passarem, te devolvendo tua mocidade, eu tomarei de volta minha fraqueza com esta decrepitude. Eadu respondeu, há inúmeras inconveniências na velhice em relação a beber e comer. Portanto, ó rei, eu não aceitarei a tua velhice. Essa é, de fato, a minha decisão. Cabelos brancos na cabeça, desânimo e afrouxamento dos nervos, rugas por todo o corpo, deformidades, fraqueza dos membros, emaciação, incapacidade para o trabalho, derrota pelas mãos dos amigos e companheiros, essas são as consequências da velhice. Portanto, ó rei, eu não a desejo. Ó rei, tu tens muitos filhos que são estimados por ti. Tu conheces os preceitos da virtude. Pede a outro filho teu para pegar tua decrepitude. E Ayati respondeu, tu vieste do meu coração, ó filho, mas não me deste tua juventude. Portanto, teus filhos nunca serão reis. E ele continuou, dirigindo-se a outro filho seu, ó Turvazu, aceita esta minha fraqueza junto com minha decrepitude. Com tua mocidade, ó filho, eu gostaria de desfrutar dos prazeres da vida. Depois do lapso de 1000 anos completos, eu devolverei para ti a juventude, e tu me devolverás minha fraqueza e velhice.
Turvazu respondeu: eu não gosto da decrepitude, ó pai, ela tira todos os apetites e prazeres, força e beleza de uma pessoa, intelecto, e até vida. E Ayati disse: tu vieste do meu coração, ó filho. Mas tu não me deste tua juventude. Portanto, ó Turvazu, a tua linhagem será extinta. Perverso, tu serás o rei daqueles cujas práticas e preceitos são impuros, entre os quais homens de sangue inferior geram filhos em mulheres de sangue azul, que vivem da carne, que são vis, que não hesitam em se apropriar das esposas de seus superiores, cujas práticas são as das aves e dos animais, que são pecaminosos, e não arianos. Vaisampayana disse, e Ayati, tendo assim amaldiçoado seu filho Turvazu, então se dirigiu ao filho de Sarmishta, Drayu, desta forma, ó Drayu, aceita por 1000 anos minha decrepitude destrutiva de beleza corpórea e dá-me a tua mocidade. Quando 1000 anos se passarem eu te devolverei tua juventude e tu me darás de volta a minha própria fraqueza e decrepitude. A isso Drayu respondeu, ó rei, alguém decrépito nunca pode desfrutar de elefantes, carros, cavalos e mulheres. Até sua voz se torna inexpressiva. Portanto, eu não desejo tua decrepitude. E Ayati disse a ele, tu vieste do meu coração, ó filho. Mas te recusaste a me dar tua juventude. Portanto, os teus maiores desejos nunca serão realizados. Tu serás rei, só no nome, daquela região onde não há estradas para a passagem de cavalos e carros e elefantes, e bons veículos, e jumentos, e cabras e bois, e palanquins, onde há passagem somente por balsas e boias. E Ayati em seguida se dirigiu a Anu e disse, o Anu, toma a minha fraqueza e decrepitude. Eu com a tua juventude desfrutarei dos prazeres da vida por 1000 anos. A isso Anu respondeu, aqueles que são decrépitos sempre comem como crianças e estão sempre impuros. Eles não podem despejar as libações sobre o fogo na hora apropriada. Portanto, eu não gostaria de pegar tua decrepitude. E Ayati disse a ele, tu vieste do meu coração, e não me deste tua juventude. Tu achaste tantos defeitos na decrepitude. Portanto, a decrepitude te vencerá. E, o Anu, a tua progênie também, logo que alcançar a juventude, morrerá. E tu também não poderás realizar sacrifícios perante o fogo. E Ayati finalmente voltou-se para o seu filho mais novo, Poru, e disse a ele, tu és, ó Poru, o meu filho mais jovem. Mas tu serás o primeiro de todos. Decrepitude, rugas, e cabelos brancos vieram sobre mim por causa da maldição de Kavya chamado também de Usanas. Mas eu ainda não me saciei com a minha juventude. Ó Poru, aceita a minha fraqueza e velhice. Com a tua mocidade eu desfrutarei por alguns anos dos prazeres da vida. E quando 1000 anos tiverem passado eu devolverei tua mocidade e tu me devolverás minha própria decrepitude. Vaisampayana disse, assim abordado pelo rei Poru respondeu com humildade, eu farei, o monarca, como tu me pedes. Eu pegarei, ó rei, a tua fraqueza e decrepitude. Toma minha juventude e desfruta como quiseres dos prazeres da vida. Coberto com tua decrepitude e me tornando velho eu, como me ordenas, continuarei a viver, dando a ti minha juventude. E Ayati então disse, ó Poru, eu estou satisfeito contigo. E estando satisfeito, eu te digo que as pessoas do teu reino terão todos dos seus desejos realizados. E tendo dito isso o grande asceta Ayati, então pensando em Kavya, transferiu sua velhice para o corpo de Poru de grande alma.